Parará, pá, pá, pará, pá, pará. Parará, pá, pá, pará, pá, pará. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era homem, entendia tudo. Hoje só com os meus problemas eu rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Parará, pá, pá, pará, pá, pará. Parará, pá, pá, pará, pá, pará. Bom dia, meus amados do 8º ano. Coisa boa estar aqui com vocês. Muito bem, meus amados. Vamos ter hoje a nossa primeira aula de filosofia desde o retorno às nosso recesso, né? Muito bem. Primeira aula de filosofia do retorno. Eu quero adiantar para vocês uma coisa, meus amados. Eu estou me organizando aqui para a gente começar a ter aula no Google Meet. Como, né, a gente, ao vivo, né, no Google Meet, eu vejo vocês me veem, tal e coisa e tal. Então, estou me organizando para que a gente possa ter essas aulas no Google Meet, né? Organizando equipamento aqui e procurando me aprofundar mais, conhecer mais o aplicativo para a gente poder trabalhar nele, certo? Aí vai ficar melhor, porque a gente vai se falar, vocês vão perguntar, né? Enfim. Enquanto isso não acontece, vamos continuar nossas aulas aqui, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente já vinha tratando nas aulas anteriores de filosofia, né? A nossa última aula a gente tratou do Renascimento, da Era Moderna, e tal e coisa e tal. E hoje a gente vai entrar, né, no período moderno. A gente iniciou o Renascimento, falou um pouquinho da Era Moderna, do que o Renascimento traz nessa transição, né, o que o Renascimento colabora com a transição para a modernidade, para a Era Moderna. E vamos agora estudar o período do pensamento na modernidade, certo? E aí eu vou passar algumas características dessa nova mudança de padrão de pensamento, né? Primeira coisa é o seguinte: uma das características é que nesse momento passa-se a ter a ideia de que o ser humano possui capacidade de dar respostas às dúvidas e os problemas da humanidade, ou seja, a partir do uso da inteligência, né, do raciocínio, ou como diria na Paraíba, da catilogência, né? O ser humano, então, eles passam a se acreditar que o ser humano tem a capacidade de responder às dúvidas mais inquietantes da humanidade, né? Então, dá-se uma dimensão ao pensamento humano que é uma coisa que não havia dessa forma antes, né? Passa-se a acreditar que o ser humano tem uma capacidade catilogencial, ou racional, né? Catilogencial na Paraíba, né? Então, para responder às dúvidas da humanidade, certo? E resolver problemas da humanidade, né? Há também, nesse momento, uma certa, vamos dizer assim, uma certa insatisfação ou não aceitação com facilidade aos dogmas da religião, né? Então, passa-se a ter uma certa dificuldade em aceitar alguns dogmas, embora não fosse uma coisa geral, né? Mas alguns grupos, principalmente os grupos que estudavam, cientistas, que estão surgindo, os estudiosos, eles passam a ter uma certa dificuldade em aceitar alguns dogmas, né? Eles querem uma explicação racional, né? E dogma, como todo mundo sabe, é dogma, não tem explicação. O que é dogma? É aquilo que não tem, que você não tem como você não questiona, né? Por exemplo, a crença de que na Trindade, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo são três e são um. Isso é um dogma católico, cristão, do qual eu creio e não questiono, né? Não dá para eu explicar, eu não consigo compreender com o meu pouco raciocínio, né? Isso é um dogma, certo? Então, quem quer ser cristão, tem que aceitar que, né, a Trindade, Santíssima Trindade, Pai,
Filho e Espírito Santo são três e são um. Isso é um dogma cristão. Quem é cristão aceita. Quem não aceita, então não é cristão. Certo? Muito bem. Nesse momento também uma outra característica é a tentativa de provar racionalmente a existência de Deus, né? Vocês podem perceber que a racionalidade nesse momento está em alta. A capacidade racional do homem é vista como principal, agora nesse momento, como principal instrumento de conhecimento da realidade, né? Então, só através da racionalidade ou da catilogência, como diria na Paraíba, né, é, se possível, provar a existência das coisas. E aí eles tentam provar a existência de Deus a partir do uso da racionalidade, ou da inteligência, ou da catilogência, como diria lá na Paraíba. Certo? Muito bem. E também, evidentemente, com tudo isso, há uma valorização da razão humana, né, e da inteligência. Uma valorização, e uma supervalorização da inteligência e da razão, né? Então, antes o que era explicado pelo sentimento de fé, por sentimentos que não dá para explicar, que não dá para mensurar, para medir, né, agora exige que se explique com o uso racional. Né? Nesse momento, a ciência começa a se formatar, começa a tomar um lugar importante dentro da sociedade, certo? Dentre os primeiros cientistas da época, meus amados, né, um dos mais conhecidos, é um homem chamado René Descartes, né? É um filósofo moderno, René Descartes, né? Ele que é considerado um dos fundadores da modernidade, certo? E a filosofia cartesiana, por que cartesiana? Porque Descartes era também chamado de Cartesius, né? Do latim Cartesius, né? Então, daí a filosofia cartesiana, Cartesius, Descartes, né? Pois é, então o Cartesius, ou Descartes, ele tinha a ideia de encontrar ele queria criar um método seguro para você conhecer, para você adquirir o conhecimento, né? Então ele criou um método chamado método cartesiano, né? Do qual ele acreditava que esse método era a principal forma de você adquirir conhecimento, de você obter conhecimento sem ter dúvidas nenhuma sobre tal conhecimento, né? Esse método a gente vai estudar em outro momento, a gente não vai tratar dele agora. O que importa para nós agora é o estudo que Descartes vai fazer sobre o que ele chama de paixões humanas, né? Ele vai estudar sobre as paixões e ele diz o seguinte: olha, existem três grandes paixões, três paixões originais, certo? No ser humano. Mas aí alguém pode perguntar, mas aí o que Descartes considera como paixões? Ele fala, paixões são as reações da alma ao que é prejudicial ou benéfico a alguma pessoa, ao que é mal ou bom a alguma pessoa, né? Então tudo que acontece é alguma coisa que prejudique a pessoa ou que beneficie a pessoa, a alma vai reagir com algo que ele chama de paixões, né? Então toda essa reação àquilo que é prejudicial ou benéfico à alma de alguém, né? A alma reage com paixão. Então essas reações ele chama de paixões. E são várias paixões, né? E ele fala que existem 6 originárias, certo? Ele fala admiração, amor, ódio, desejo. Admiração, amor, ódio, desejo, alegria e tristeza. 6 paixões originárias, certo? O que são paixões? Reações da alma ao que é prejudicial ou benéfico à pessoa, né? Eu vou ler um pequeno trecho aqui da obra, né, de Descartes, que ele escreve uma obra chamada As Paixões da Alma. Ele escreve 3 obras interessantes, né? As Paixões da Alma, Tratado do Homem e Discurso do Método, né? Mas eu vou ler um trecho aqui do As Paixões da Alma para vocês entenderem mais ou menos o que ele fala sobre paixões, né? A definição das paixões da alma, né? Ele fala: depois de haver considerado no que as paixões da alma diferem de todos os outros pensamentos, parece-me que podemos, em geral, defini-las por percepções ou sentimentos ou emoções da alma que referimos particularmente a ela e que são causadas, mantidas e fortalecidas por algum movimento dos espíritos. Pois é. Isso é como ele descreve, né? Como é que ele define as chamadas
paixões da alma, certo? Para Descartes, meus amados, a primeira das paixões é a admiração do novo, né? Do inusitado, daquilo que não se espera, né? Ele fala que essa é a primeira das paixões, né? Essa paixão é que ela proporciona o conhecimento das outras, né? A paixão da alma, a primeira paixão da admiração, ela visa conhecer, né? Quando você se admira por algo, para ele, na visão dele, você quer conhecer algo, né? Então, por essa razão, os movimentos dessa paixão se encontram fixados no cérebro, certo? E aí ele fala, a admiração reforça a atenção, né? E é a mãe da sabedoria. Então, para ele, a admiração é a primeira paixão. A admiração do novo. Quando você se admira por algo, você encontra algo novo, a sua atenção àquele objeto da sua admiração, ela é reforçada. E aí você vai querer conhecer aquilo que você admira. Então, essa paixão da admiração para Descartes é a paixão primeira, né? A primeira das paixões, das quais as outras vão ser derivadas, né? Muito bem. Descartes fala também outra coisa, né? A paixão da admiração, ela é equilibrada, né? Ela impede que o ser humano deseje conhecer aquilo que não é importante ou que é desnecessário. Ele acredita que a paixão da alma, a paixão da admiração, ela é equilibrada e vai impedir que o ser humano deseje conhecer aquilo que não é importante ou que é desnecessário para o seu desenvolvimento, para a sua, né? Enfim. Muito bem. Descartes, meus amados, ele também vai criar, né, algo que ele chama de moral provisória, né, ou moral temporária, que pode ser usado em algumas ocasiões, né? Já que a gente vem tratando de ética, a gente vai entender agora um pouco da moral provisória de Descartes, né? Muito bem. Descartes fala o seguinte, olha, o que é que se pode fazer quando a gente está incomodado com alguma coisa, mas não sabe exatamente como resolver essa coisa, como resolver esse problema, né? Então, toda vez que uma situação a que estamos acostumados não serve mais, né? Surge uma necessidade nova para a qual ainda não há solução, não é isso? Então, quando a gente está numa situação nova na qual a gente não sabe exatamente o que fazer, aí ele propõe essa chamada moral provisória, né? Porque assim, quando a gente as soluções, definições buscadas para resolver uma situação, elas ainda não foram escolhidas, né? Não foram resolvidas definitivamente, ele fala, bom, devemos então usar a moral provisória, porque o mundo está continuando a girar, acontece um problema e você não pode resolver ainda definitivamente, né? Então você usa a moral provisória, porque o mundo não vai parar por sua causa, né? E aí ele fala o seguinte, enquanto a gente não decide as coisas definitivamente, né, a gente usa a chamada moral provisória. E a moral provisória é o seguinte, tem algumas regrinhas, né? Basicamente são 3 regras. A primeira regra da moral provisória, obedecer às leis e aos costumes do país em que você vive, evidentemente. Então, quando você está numa situação da qual você não sabe ainda como sair, um problema do qual você não sabe ainda como resolver, ele recomenda a moral provisória. A primeira coisa, são 3 regrinhas. A primeira regra, obedecer às leis e aos costumes do país, né? Então, você observa isso aí. Segunda regra, ser firme e resoluto nas ações e decisões. Ou seja, a partir do momento que você toma uma ação, que você decide algo e vai agir, você tem que ser firme e resoluto naquilo que você decidiu, certo? A terceira regra, tentar vencer a si mesmo em vez de querer mudar a ordem do mundo. Essa terceira regra é maravilhosa, né? Ou seja, é mais fácil tentar mudar a si mesmo do que querer mudar o mundo. Isso é uma verdade, né? É mais fácil mudar a si mesmo do que querer mudar o mundo. Nossos desejos estão sob nosso poder, nós podemos dominá-lo. Os desejos do mundo não, a ordem do mundo não, certo? Então essa é a moral provisória de Descartes. Primeira regra, obedecer às leis e aos costumes do país, né? Você tem que seguir cegamente as regras do país sem questionar. Segunda regra, ser firme e resoluto nas ações e decisões. Quando tomar a decisão, ir até o fim com ela. Não tentar encontrar caminhos diversos, né? Você pensou, pesou, e aí tomou a decisão, siga firme,
Né? Você acha que é a decisão mais certa, siga firme. A terceira regra, para mim, é a melhor de todas. Tente vencer a si mesmo, em vez de querer mudar o mundo. Né? Ou seja, é mais fácil você mudar a si mesmo do que o mundo. Aí tem uma frasezinha muito interessante, que vocês, logo vocês vão estar numa fase de querer contestar e contrariar as coisas e achar que está tudo errado, né? Pois é, meus amados, antes de querer mudar o mundo, arrume primeiro o seu quarto. Essa regra é uma regra maravilhosa. Né? Não adianta você querer mudar o mundo está pernas para o ar, e aí e seu quarto está todo desarrumado, não adianta nada. Né? Antes de querer mudar o mundo, as pessoas, mude a si mesmo. Né? A melhor reforma que a gente pode fazer é a reforma interior. O único lugar, a única coisa que a gente pode mudar é o nosso interior, porque o mundo não dá para mudar. Né? Tem uma história muito antiga, né, que eu vou contar rapidamente para vocês, assim, para ilustrar. Né? Um belo dia, Pedro Malazartes vivia dizendo que o mundo estava todo errado. O mundo está todo errado. Olha, se eu fosse construir o mundo, se eu fosse Deus, eu faria tudo diferente. E o cara fala, como Pedro, você faria diferente? Eu faria tudo diferente. Mas imagine você, olha uma melancia enorme, né? Numa plantinha rasteira. Enquanto isso, a gente senta aqui nesse pezinho de pitomba. Olha as pitombinhas lá em cima, olha o tamanho dessa árvore. Olha o pé de juá, esse juazeiro enorme. E olha o tamanho da fruta desse tamanho. Se eu fosse o criador do mundo, eu pegava e fazia o contrário. O juá ia para ficar numa plantinha rasteira, que é o pé de melancia. E a melancia eu colocaria lá em cima. Mas lógico, né? Terminada a conversa, o amigo foi embora. O Pedro Malazartes deu uma cochilada embaixo do pé de juá, né? E tá dormindo lá, menino, deu um vento lá, caiu, deu uns 15 juás na cabeça dele. Juazinho, uma frutinha juá, quem não conhece vai procurar, né? Uma frutinha juá, pequenininho, caiu um monte na cabeça dele. E aí ele acordou com aquilo, ele viu o que estava acontecendo, aí ele pensou, meu Deus do céu, imagine se eu criasse o mundo, eu seria a primeira vítima dele. Né? Se eu reformasse o mundo, eu seria a primeira vítima da reforma, porque eu colocaria melancias lá em cima. Imagine 15 melancias caindo em minha cabeça nesse momento, né? Não estaria aqui para contar depois. Né? Então, é exatamente a moral da história. O mundo é como tem que ser. Né? Se você quer mudar o mundo, mude a si mesmo. Né? Não queira mudar o mundo, queira mudar a si mesmo. Quando você muda interiormente, você passa a ser uma pessoa melhor. A sua mudança interior passa a refletir sobre as pessoas ao seu redor. Né? E aí, evidentemente, que as coisas passam a acontecer. Né? Passam a melhorar. Por isso que Descartes, na terceira regra de Descartes, eu gostei demais. Tentar vencer a si mesmo, em vez de querer mudar a ordem do mundo. Que a ordem do mundo, o mundo segue uma ordem que está além da nossa capacidade de mudar. Né? Se a gente procurar ser justo, honesto, decente, verdadeiro o tempo inteiro, com certeza, a gente mudando interiormente, com certeza, aquele mundo ao nosso redor vai perceber e vai mudar também. Né? Quando a gente muda a forma como a gente trata nossos amigos, nossos familiares, nossos professores, nossos colegas de sala, né? As pessoas que a gente frequenta no clube, aqueles amigos que jogam bola, quando a gente começa a mudar o tratamento com eles, começa a melhorar o tratamento com eles, ser mais honesto, ser mais amigo, mais bacana, mais simpático, com certeza o mundo vai mudar para você e para eles também, porque eles vão perceber a sua mudança e vão, evidentemente, também refletir essa mudança no trato com você. Né, meus amados? Pois é. O Descartes, ele fala que essa moral provisória ela é útil como elemento orientador das ações de cada pessoa. Olha o que ele fala, né? Quando você quer agir, você pode usar a moral provisória, né, para as suas ações cotidianas, certo? Então, essa é a visão de Descartes. Não estamos aqui discutindo se ele está certo ou não, eu só concordo com a parte final, né, que realmente é real, na terceira regra, né?
invés de tentar vencer, tente vencer a si mesmo, ao invés de mudar o mundo, né? Essa regra a gente pode também colocar como, quando você pensar em mudar o mundo, primeiro arrume seu quarto. Ou seja, quando você quiser mudar as pessoas ao seu redor, primeiro arrume a sua vida, né? Se organize, né? E aí quando você arrumar a sua vida, você tiver tudo arrumadinho, você pode contribuir com a mudança dos outros, né? Pois é, meus amados, é com alegria que estamos encerrando a nossa aula. Eu peço aos meus amados que abram o livro na página 415 e responda à interação. Ó, aqui está dizendo, reúna-se com colegas e equipe, discuta, não. Responda. Você pode conversar com os amigos aí pelo grupo, no WhatsApp, né? Não precisa se reunir, mas conversa aí. E aí começa a debater e tal e coisa e tal. Responda a interação da página 415, certo? Então, até mais. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era homem, entendia tudo. Hoje só com os meus problemas eu rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem, entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Meus amados, tchau, Deus abençoe a todos.